Com as pressões pela anistia, a oposição insiste para que o projeto beneficie Jair Bolsonaro a disputar as eleições do ano que vem. A reportagem é de Bruno Pinheiro. Os parlamentares da oposição têm discutido no Congresso Nacional e até fora dele, com outros parlamentares e políticos influentes, um texto para a anistia. Mas, de acordo com os parlamentares da oposição, eles não vão aceitar um texto que não possa contemplar os investigados e réus do 8 de janeiro, como também Jair Messias Bolsonaro, inclusive no quesito inelegibilidade. Em uma entrevista exclusiva à Jovem Pan, o deputado Capitão Alden, do Partido Liberal da Bahia, disse que a oposição não vai aceitar uma anistia se não for geral. Nós já vimos, nesta última semana, uma mudança dos ventos, tanto com relação ao Hugo Mota, quanto o próprio Davi Alcolumbre, que disse que mesmo tendo as 81 assinaturas, incluindo a dele, que ele não iria pautar de jeito nenhum a anistia. E agora já mudou o discurso. Diz que a depender da liderança dos líderes partidários e, em abrindo exceção da anistia para Bolsonaro e os outros 7 réus, que ele poderia sim pautar a anistia. E aqui eu queria deixar muito claro que nós, da oposição, não admitimos qualquer hipótese de anistia sem que ela seja geral, ampla e restrita e que possa, eventualmente, incluir o próprio Jair Messias Bolsonaro. Ainda durante essa entrevista, o deputado Capitão Alden relembrou sobre a semana que vem, semana inclusive que será anunciada a sentença sobre o núcleo 1, entre eles Jair Bolsonaro e outros 7 réus que estão sendo julgados no Supremo Tribunal Federal. O deputado Hugo Mota anunciou que as sessões serão remotas na semana que vem, uma espécie híbrida, sem a necessidade de comparecer aqui no Congresso Nacional. De acordo com o deputado Capitão Alden, essa é uma forma de esvaziar a CPMI do INSS, que na segunda-feira deverá ouvir o ex-ministro Lupi, justamente sobre os escândalos e os descontos indevidos dos aposentados. Então, essas atividades funcionando remotamente ou parcialmente, presencial e remotamente, é uma tentativa clara de esvaziamento do Congresso Nacional e, em especial, da comissão que está, neste momento, acompanhando, investigando os abusos, o rombo do INSS. A CPMI deverá reunir nesta segunda-feira e também na quinta-feira com importantes depoimentos. A sessão de segunda-feira deverá iniciar às 9 horas da manhã. De Brasília, o Bruno Pinheiro. Dora, deixa eu te perguntar, o parlamentar fala dessa tentativa de colocar a Câmara de forma remota na semana que vem, tem a ver com uma forma de amenizar um pouco essa discussão, esfriar essa discussão no Congresso Nacional? Olha, pode ter sido essa a intenção do presidente Hugo Mota, né? Porque essa questão da anistia, ela é daqueles assuntos a respeito dos quais é mais fácil falar do que fazer, né? Porque apesar de todo o falatório dessa semana, entusiasmo da oposição, tem vários obstáculos, né? Primeiro, o texto. Não se sabe se é um texto mais restrito ou um texto mais amplo. Segundo, a hesitação dos 2 presidentes, da Câmara e do Senado, para colocar para votar. Depois, a entrada do presidente Lula nessa história. Ele entrou na campanha. Ele, além de tudo, tem o poder de vetar lá na frente se for aprovado pelo Congresso. E, por fim, tem o obstáculo da possibilidade disso esbarrar no Supremo. Então, tem muitos obstáculos até essa coisa efetivamente andar. Bom, de qualquer forma, Cristiano Vilela, em relação à discussão da anistia, claro que não temos como saber, mas por mais que haja toda essa discussão, que o Supremo pode vetar essa possibilidade, o Congresso está no papel, pelo menos a oposição, no papel de tentar levar isso para frente, né? Sim, com certeza. A oposição cabe discutir, cabe tentar, inclusive, construir o texto que seja mais conveniente às suas pretensões, às suas ideias. E, por outro lado, cabe ao segmento governista procurar também as formas de barrar o avançar dessa discussão com relação à anistia. Isso faz parte do jogo político.
Agora, o que é importante é que toda essa construção, mesmo que ela avance no parlamento, na construção de um texto, na construção de uma tese, que possa se tornar efetivamente um projeto a ser aprovado, isso tudo vai passar por um outro crivo, que é um crivo que não é o crivo político, mas que é o crivo jurídico do Supremo Tribunal Federal, que, naturalmente, havendo ali um texto que ultrapasse e muito nas possibilidades, nas prerrogativas do parlamento, e que venha, inclusive, a se imiscuir, né, em próprios elementos que sejam de competência constitucional do judiciário, é natural que esse texto seja declarado inconstitucional e, com isso, toda essa articulação, toda essa costura acabe indo para o brejo. Deixa eu te devolver uma outra questão, Vilela. Não há forma como se construir um texto com o Supremo? Não cabe ao Supremo discutir pontos que talvez possam ser aceitáveis? Em tese, não caberia. Em tese, o Supremo Tribunal Federal não seria papel do Supremo participar dessa discussão. Agora, em termos práticos, muito se fala nos bastidores de eventuais diálogos que se tem aí nos camarins, né, por detrás das cortinas, no sentido da construção de textos, de possibilidade de revisão, de abrandamento de pena, que poderia possivelmente acabar sendo utilizado para alguns dos réus nesses episódios do 8 de janeiro, mas que não cheguem a ser realmente algo que venha a tirar o poder do Supremo com relação às decisões que já foram efetivadas e que estão sendo efetivadas, e nem que venha a ser uma medida com o intuito de gerar uma anistia ampla, geral e restrita, especialmente envolvendo o ex-presidente Bolsonaro. Então, de fato, existe sim essa possibilidade nos bastidores de haver ali alguma negociação, alguma postura para uma minuta que venha a ser mais palatável. Continuamos nesse assunto. A semana foi marcada pelo início do julgamento de Jair Bolsonaro e demais réus e a discussão sobre anistia no Congresso Nacional. Nosso entrevistado agora, senador Marcos Pontes, do PL aqui de São Paulo, mais uma vez, gentilmente atendendo a Jovem Pan. Tudo bem, senador? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Tiago. Prazer poder falar com vocês. Uma semana bastante agitada em Brasília, né? Sem dúvida nenhuma. Prazer é nosso. Senador, pela experiência do senhor já no parlamento, o senhor acredita que existe alguma chance dessa discussão seguir adiante ou o senhor acha que é só pelo momento do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, passando isso, apesar das outras tentativas, como a gente conversava aqui com os nossos comentaristas, há, obviamente, essa possibilidade, se isso for à frente, do Supremo barrar? Olha, o Supremo, vamos começar pela parte final, né? Eu não vejo razão para o Supremo barrar um processo votado, um projeto votado pelo Congresso, né, que representa a população, né, no final das contas, e nós já tivemos certas interferências do Supremo, mas isso é uma prerrogativa do Congresso. Portanto, o PL da anistia ele deve seguir, deve ser aprovado, e se nós tivermos realmente, né, a democracia tão falada, com a independência dos poderes, o Supremo não deve interferir. Agora, uma coisa que você falou que é muito importante é dar continuidade no projeto, né? Lembrar que esse projeto já tem algum tempo, está lá na Câmara, mas já tem algum tempo, e a gente vê algumas manobras para tentar evitar, reduzir a velocidade de tramitação, mudanças para uma anistia mais light, vamos dizer assim. E o que nós queremos é realmente uma anistia que faça jus a todas as injustiças que foram feitas com as pessoas que foram presas no 8 de janeiro, e inclusive o presidente Bolsonaro, que também está preso, né, e até agora sem nenhuma razão. Portanto, ela precisa cumprir essa função de trazer justiça e evitar que erros como esse aconteçam no futuro. Senador, vou chamar já os nossos comentaristas, Dora Kramer, Cristiano Vilela. Dora faz a próxima pergunta. Dora. Boa noite, senador. Vou sair um pouco da história da anistia, vou para um outro assunto que é a lei da ficha limpa. O Senado aprovou e está na mão do presidente Lula vetar ou sancionar. O seu partido, PL, em caso de veto, tentará derrubar o veto ou não? Olha, sem dúvida, isso houve muita conversa ali durante a votação, antes da votação também, com relação a esse projeto de lei.
ele, de certa forma, vamos dizer, por um lado, eu sou a favor de que se tenha uma pena justa, já que se coloca 8 anos, tem que ser respeitado esse prazo de 8 anos, isso não pode ser infinito, né, de uma maneira como tem acontecido com alguns casos, mas tem que se preservar também a essência da ficha limpa, e isso, de certa forma, foi feito através de uma emenda do senador Sérgio Moro, que nós aceitamos, e foi por isso que nós votamos a favor. Permanecendo esses parâmetros, né, caso tenha o veto, nós vamos trabalhar para derrubar esse veto. Cristiano Vilela. Senador, boa noite, senador. Senador, ao longo dos últimos dias, ganhou bastante força o nome do governador Tarcísio de Freitas, especialmente agora liderando essa questão da anistia, essa articulação. O nome dele acabou, inclusive, ganhando realmente esse peso, né? Algo que já vem sendo especulado há bastante tempo, pensando no nome dele como candidato a presidente da República. O senhor vê que esse é o caminho mesmo, que o nome dele vai se consolidando nesse sentido, como esse nome capaz de unir a direita em torno de um nome diante da impossibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro? Olha, essa decisão é do presidente Bolsonaro. Eu digo isso porque ele, preso ou não preso, ele é a maior liderança da direita que nós temos, e ele está passando por esse momento, é um momento complicado. Eu acho até uma falta de consideração a gente ficar cobrando dele para tomar uma decisão como essa, nesse momento. Tem que esperar, deixar ele decidir com calma, ele está com a saúde abalada com essa situação toda, e depois a pessoa que ele apontar, né, vai ser aquela pessoa que nós vamos nos juntar em torno e empurrar para que seja o futuro presidente do Brasil representando a direita. Então, quem vai tomar essa decisão é o presidente Jair Bolsonaro, e ele tem aí com ele uma capacidade muito grande de agregar, de trazer votos, né, de transferir votos. O ideal seria que ele pudesse participar, ele ser o nosso candidato. Caso isso não aconteça, ele vai apontar uma pessoa. Eu gosto muito do nome do Tarcísio, sem dúvida nenhuma, é amigo meu, e não é só por isso, é um cara competente, foi ministro junto comigo também, tem feito um trabalho excelente no estado de São Paulo, que é o meu estado. Nós conversamos de tempos em tempos, né, eu como senador do estado de São Paulo, ele como governador, para ajustarmos alguns dos parâmetros, algumas das coisas que eu tenho que solicitar, afinal de contas eu represento o estado de São Paulo dentro do Senado. Então, eu acho que ele tem todas as condições de ser um ótimo presidente da República. Mas, aí vem o disclaimer, vamos colocar assim, né? Tem que esperar a concordância, a indicação do presidente Bolsonaro. Caso ele seja, eu vou apoiar com toda certeza e com toda a alma, né? Porque isso é importante para o Brasil. Ô, senador, queria falar um pouco sobre os trabalhos do Congresso Nacional. Temos em andamento a CPMI do INSS. Para esse segundo semestre, para essa reta final de ano, já que ano que vem é um ano eleitoral, o senhor ainda tem mais 4 anos, não é, à frente do Senado, mas eu pergunto, o que é primordial para ser votado agora, que em ano eleitoral não se vota? Olha, essa pela CPMI, isso aí é extremamente importante, porque nós temos literalmente aí milhares de pessoas no Brasil que foram roubadas, aposentados, foram roubados por uma organização criminosa, e isso é insustentável. Uma coisa como essa é inaceitável no país. Nós já estávamos cansados de ver corrupção nos governos do PT anteriores, e agora volta com tudo isso. Apesar da tentativa do PT de colocar a culpa, vamos chamar assim, em outros governos, né, fica claro, aí pelos dados que estão sendo levantados durante a CPMI, que houve um aumento muito grande dessas falcatruas nesse governo. E isso tudo precisa ser levantado. E mais, né? Não importa o governo, doa quem doer, precisa levantar quem foi o responsável ou quem foram os responsáveis e punir esses responsáveis de forma exemplar, né? Para que isso não é que nunca mais aconteça, porque cada vez a gente fala isso, a gente corre um risco aqui no Brasil que infelizmente acham outras maneiras de se ter corrupção, mas eu preciso realmente focar aí, ou enfatizar, né, que essa CPMI ela precisa acontecer, e não é por razão de eleição, nós estamos ali, vamos dizer, no comando da CPMI, mas a razão é a justiça com a população.
né, sem referência direta com a eleição, com os desgastes que o PT terá, certamente, né, com essa CPMI. Outra coisa que aconteceu, né, que recentemente, ali essa semana, passou um pouco desapercebida, mas é importante também nesses termos de observar a corrupção, observar o gasto de forma ilógica, né, e ineficiente do dinheiro público, com relação na Comissão de Transparência, a investigação que vai ser iniciada com relação à administração dos Correios. Eu fui ministro de Comunicações, eu sei que é uma empresa que pode, como foi demonstrado durante a minha gestão, que é uma empresa que pode dar lucro, ela tem tudo para dar lucro, funcionar. Lembrar que tem dezenas de milhares de funcionários, né, que contam com a empresa, e na situação que ele está atualmente, os funcionários não têm nem sequer o plano de saúde sendo pago. É uma vergonha a maneira como está sendo feito isso. Então, isso vai iniciar também, outro ponto importante. A questão da anistia precisa ser tratada e vencida essa etapa, né, que se tenha a anistia para colocar realmente justiça para as pessoas que foram acusadas, julgadas e condenadas por um golpe imaginário, vamos colocar assim, porque até agora eu não sou advogado, mas para mim nenhuma das razões que foram apresentadas, elas colam pelo bom senso, né? Então essas pessoas estão ali pagando esse preço e depois tem que se pensar em restituir todo esse sacrifício para essas pessoas. Em alguns casos não tem mais jeito, como o Clezão, que acabou perdendo a vida ali, né, de uma forma completamente injusta, né? E isso aí tem a ver com direitos humanos. Não é à toa que a gente vê esses efeitos com os Estados Unidos também agora, em cima do ministro Alexandre de Moraes. Outro ponto que é essencial também, que nós estivemos lá falando sobre isso, é o foro privilegiado, né? O fim do foro privilegiado, porque isso é a semente do mal. O que acontece? O Senado julga o STF, que julga o Senado. Logicamente, esse negócio não funciona, precisa se quebrar esse ciclo vicioso, e com isso o fim do foro privilegiado vai permitir que o Senado atue da maneira que tem que atuar. Porque até agora, infelizmente, eu estou bastante decepcionado com o que nós deveríamos fazer e não estamos fazendo ali no Senado. Senador Marcos Pontes, do PL aqui de São Paulo, muito obrigado mais uma vez por nos atender. Bom fim de semana, até a próxima. Obrigado, Thiago. Obrigado, Dora, Cristiano. Um abraço a todos vocês e um ótimo final de semana. Muito obrigado.